dos trabalhadores da casa e vou falar bem brevemente sobre a nossa agenda da semana, que é bem curtinha. E na sequência faço uma oração de abertura dos nossos trabalhos. Aí temos a palestra pública hoje, que é com o nosso irmão Roberto. E na sequência, os passes. Essa é a rotina toda segunda-feira a partir das 19 horas. Nas terças-feiras, nós temos um grupo de estudos. Estamos fazendo um curso sobre transição planetária, que ele é feito pela internet. A gente divulga esse link toda terça-feira no grupo do Caminho de Luz. É um curso que a gente já está na 23ª aula, mas é uma aula que a cada dia parece que é a primeira. Os assuntos são bem dinâmicos. E é com um casal lá de Taubaté, pessoal com muita experiência, 40 anos no caminho do Espiritismo, conhece bastante. E a gente começa a assistir essas aulas a partir das 19 horas até as 8h20, mais ou menos, depende. Aí tem perguntas, respostas, algumas dúvidas. É fabuloso. Aquelas pessoas que tiverem interesse em conhecer de onde viemos e para onde vamos, e se vão fazer parte dessa equipe do mundo regenerado, é muito interessante a gente começar a aprender, e tem bastante dica que traz ensinamentos que facilita muito a nossa vida, da forma de pensar, como pensar e como será lá na frente. Nós temos essas aulas todas gravadas desde a primeira no nosso canal do YouTube. Se alguém tiver interesse, é só pedir a algum trabalhador da casa aqui para dar esse link. Na quarta-feira, a gente tem uma abertura breve. Depois nós temos o tratamento à distância, que a gente faz pela internet. E na sequência o tratamento presencial nas salas, nas macas que a gente tem aqui. Na segunda-feira também, me esqueci, toda segunda-feira depois dos passos nós temos um grupo de estudo. A gente está fazendo o estudo do livro dos médiuns, dos espíritos, as perguntas e respostas que foi trazido por Kardec. É bastante interessante, a gente nunca sai daqui com dúvida, a gente discute elas, às vezes não passa de 3 ou 4 perguntas, mas a gente debate sobre elas, é aberto a quem quiser participar. Hoje, excepcionalmente, só que a gente não vai fazer, porque eu tive ausente aí um tempo para cuidar da saúde do meu filho, e estou retornando hoje, graças a Deus, bem mais tranquilo, e vamos juntar os trabalhadores aqui para a gente alinhar algumas coisas aqui, para a gente fazer com que o centro continue dinâmico e ver como é que a gente faz para arrecadar um pouco mais, para pagar as contas. Então tem que sentar de vez em quando e tratar desses assuntos que não são só espirituais. Na quinta-feira, nós temos um programa na Rádio Itapuá FM, às 20 horas. Na quinta? Na quinta-feira, às 20 horas. Encontro com Jesus, feito também pelo nosso irmão Roberto, onde traz bastante informação, bastante conhecimento. A gente está avaliando aí se vamos continuar aí fazendo nessa rádio e nesses moldes. Talvez a gente procure uma outra plataforma que tenha um pouco melhor a qualidade desse programa, seja um pouco mais eficiente. Mas isso a gente vai discutir hoje também para ver se a gente consegue esse caminho. Essas são a nossa rotina e assim, às vezes, uma vez por mês mais ou menos, a gente faz um bazar beneficente, que é da casa aqui, que é uma fonte de renda que a gente consegue para pagar o valor do terreno que é comprado, e a gente ainda paga mais um ano e meio ainda de prestação. Então esse bazar é o que ajuda a gente a bancar nossas despesas aqui. E a gente pede aos voluntários, aquelas pessoas que tiver em abundância, tiver um pouco, a gente tem uma caixinha de mantimentos ali, onde a gente ajuda mensalmente algumas famílias com alimentos. Então quem puder lembrar, trazer alguma coisa não perecível, que a gente faz chegar às pessoas, às famílias que realmente precisam. Essa é a nossa agenda. Eu gostaria só de, antes de fazer a oração de abertura, eu acabei de ler um livro muito interessante, que ele traz alguma informação
que eu tenho que compartilhar com vocês, porque eu aprendi, achei muito valioso, e a doutrina espírita nos orienta a divulgar sobre a doutrina. E aquilo que é mais importante, de fácil compreensão até para os leigos, é muito interessante aprender, porque sempre a gente planta uma sementezinha, né? Isso é para vocês pensarem, ele tem muito sentido tudo isso. Ele diz o seguinte: no planeta Terra, nós temos aí mais ou menos, na estatística aí, 8 bilhões de habitantes e encarnados, e 38 a 40 bilhões de desencarnados. Esses desencarnados não necessariamente estão num local fora do orbe da Terra, em outros planetas, em outras estações. Muitos dos desencarnados, muitas vezes, eles nem sabem que morreram. E eles ficam bastante perdidos, ficam andando. Onde a gente está, sempre tem, pode ter certeza, que para cada habitante vivo nós temos 7 desencarnados que estão à nossa volta, ou estão lá em cima, olhando por nós. Então, qual é o recado que os bons espíritos mandam para a gente, para que a gente tenha uma boa convivência com esses 7 que nos acompanham? Dentro do centro espírita tem muito mais. Tem os que vêm para estudar, aqueles para ouvir uma palestra. Aqui dentro tem encarnados, tem muito mais desencarnados prestando atenção no que a gente está falando aqui e esperando, porque ainda funciona um hospital, tem bastante gente internada aqui, o Hospital Esperança. E, então, para cada um tem vários que estão juntos. Então, qual que é a dica da espiritualidade para que a gente tenha uma boa convivência com eles? Que a gente carregue no nosso subconsciente, no nosso coração, uma palavrinha que chama amor. Tenha amor, muito amor. E mantenha os seus pensamentos sempre positivos. É uma coisa que é bastante difícil, muitas vezes no nosso cotidiano, a gente dispersa um pouco disso. Mas procure sempre trazer de volta os pensamentos positivos, porque quando a gente vibra positivo, os espíritos que têm o mesmo nível de vibração, eles vão estar com a gente. Aí vocês vão ver que teu dia passa a ser bem mais agradável. Quando você vibra negativo, a vibração negativa vai atrair esses espíritos também com vibração negativa. É onde a gente traz, muitos vêm aqui nos procurar com alguns espíritos que estão obsediando eles. Ele está vibrando negativo, esse espírito acha essa brecha, encosta ali e causa vários problemas. E às vezes vem aqui e a gente faz esse meio de campo, né? Muitas vezes eles ficam aqui, junto deles a gente consegue encaminhar para um hospital, para um tratamento. Então essa era a dica. Vamos pensar, ter muito amor ao próximo, vamos levar isso sempre para casa, principalmente dentro de casa. É importantíssimo que a egrégora da nossa casa esteja em paz. Muitas vezes aqui explode, tem algum problema, é financeiro, é boleto que vence, mas procure trazer sempre numa oração, um agradecimento ao Pai, e para que esses espíritos que nos acompanham, inclusive nossos anjos da guarda, nossos mentores, eles sejam sempre iluminados com esse pensamento de amor e esse pensamento positivo. Essa é a informação que eu tinha para trazer de um livro que eu acabei de ler. Achei muito interessante para aqueles que não são espíritos, estão aprendendo. A doutrina espírita ela é muito iluminada, que traz as informações. Nós acompanhamos, é a única religião onde a gente acompanha a ciência, é uma evolução. Aquilo que foi escrito em 1800 de alguma coisa, ela está sendo reciclada, está sendo atualizada dia a dia. Então a gente consegue trazer informação de espíritos que também estão mais evoluídos e trazem essas informações para nós. Nós temos o privilégio de trabalhar com eles, trazendo sempre informações que ajudam a nossa evolução aqui nessa passagem terrena. Então era isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu agora gostaria de fazer uma oração de Pai Nosso, com todo mundo participando, com bastante amor, pensando nesses irmãos que a gente colocou no livro de encarnados e desencarnados, vibrar por eles, pelos enfermos, pelos presidiários,
por aqueles que moram na rua, que não têm o que comer. Eles precisam bastante disso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Muito bom ver vocês. Iniciando uma semana, né, pedindo muita proteção e muito amparo. Como diz a nossa irmãzinha Yara, né? A gente só está aprendendo, né, Yara? Nós não somos palestrantes, a gente é um aprendiz. Hoje eu vou falar, dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho de Jesus, Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje eu vou falar do capítulo 21, Instruções dos Espíritos, os falsos profetas. Começa assim no item 8. Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades, mas ao contrário, ponde-vos em guarda, porque os falsos profetas são numerosos. Realmente, né, meus irmãos, falsos profetas nós temos visto muitos por aí atualmente, em toda a face da terra, em vários países. A gente vê uma multidão de falsos profetas, né, dizendo que é Jesus, que é Moisés, que é isso, que é aquilo, né? Mas, continuando a lição, a gente vai ver como é fácil você distinguir realmente quem vem de Deus, quem vem de Jesus, né? Não vedes a folha da figueira que começam a embranquecer? Não vedes seus brotos numerosos, esperando a época da floração? Eu, Cristo, não vos disse? Reconhece-se uma árvore pelo seu fruto. Se, pois, os frutos são amargos, julgai que a árvore é má. Mas se são doces e salutares, dizei, nada de puro pode sair de um tronco mau. E assim é a nossa vida, né, meus irmãos? O que ele quer dizer, né? Uma árvore, quando ela tem um fruto doce, saboroso, você é uma árvore boa. Uma árvore que traz uma coisa que realmente vai nos satisfazer, que vai agradar nosso paladar. E se uma árvore tem um fruto amargo, um fruto que não satisfaz, que a gente não sente um gosto bom, a gente vai uma árvore que dá um fruto que é mau. E você vai fazer o quê? Você vai trocar no lugar do fruto, você vai ver os atos dos homens, como eles se comportam, como é o seu proceder. Pelas suas obras você reconhece aquele que realmente vem de Deus e aquele que realmente traz a verdade. E assim, meus irmãos, que deveis julgar, são as obras a que deveis examinar, realmente o que ele faz. Se aqueles que se dizem revestidos do poder divino estão acompanhados de todas as marcas de semelhante missão, quer dizer, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia todos os corações. Se em apoio às palavras eles juntam os atos, então podereis dizer, esses são realmente os enviados de Deus. Como ele está dizendo aqui, né, pessoal? Ele disse no começo aqui. A gente reconhece realmente que vem de Deus, os verdadeiros, é pelas suas obras. Se ele tem um alto grau de virtudes cristãs, eternas, como ele é caridoso, faz a caridade, estende a mão, auxilia o próximo,
procura fazer todo o bem que está ao seu alcance para ajudar o próximo, então realmente ele está fazendo a caridade, uma das virtudes. A outra, como diz nosso irmão Maurício aqui agora, acabou de dizer, o amor. O amor é a bússola, é a alavanca que move o universo. Em todas as situações, quando você tem amor, como se diz, o amor, ele cobre a multidões de pecado. Então, quando você tem amor, você passa por cima de tudo. Porque você se doa. Porque você não pensa naquilo que você sente, mas você coloca em prática a lei do amor, aquele mesmo amor que Jesus veio nos trazer. E quando ele pronunciou a palavra amor, todas as bases do planeta e suas adjacências chegou a tremer. Porque Jesus veio justamente nos trazer a lei do amor em contraposição à lei olho por olho, dente por dente, que Moisés nos trouxe. Mas aí nós temos uma diferença. Na época em que Moisés veio, a humanidade era muito rudimentar. Recém saído lá do homem Neandertal, das épocas pré-históricas lá, o homem estava evoluindo. E aí o homem era muito animalizado para ter o cunho de família. Então Moisés precisava de uma coisa forte para poder chamar a atenção e para poder fazer eles temer de fazer o mal, porque a lei olho por olho, dente por dente. Realmente aquele que roubasse ou aquele que fizesse coisa, ele teria a mão decepada, pagaria com a sua própria vida, porque naquela época a humanidade não tinha condições ainda de colocar em prática a lei do amor. E com o passar dos anos, dos milênios que foram vindo, a Terra foi evoluindo, a humanidade, através da dor, do sofrimento, do ranger de dentes, quando essa humanidade foi amadurecendo, ela foi começando a se evoluir espiritualmente, ela foi começando já a pensar que aquela vida brutalizada em que eles viviam, aqueles espíritos reencarnaram anteriormente naquela brutalidade e através de várias reencarnações sucessivas foram se evoluindo, foram se modificando, foram se melhorando e tornaram a reencarnar novamente. Mas como eles foram evoluindo, que eles foram se modificando? Através da dor, através do sofrimento. E quando eles desencarnaram, eles não ficaram na paz espiritual, onde a nossa verdadeira vida é na paz espiritual, que é uma vida passageira. Nós estamos aqui para o quê? Amar, perdoar, reconciliar, cumprir as nossas provas, resgatar nossos erros, nossos débitos através das provas e expiações, daquilo que nós plantamos no passado. E hoje nós viemos aqui resgatar esses erros através de recitar a lei do amor, da caridade. E esses espíritos, através dos milênios, das várias reencarnações, foram se modificando, foram se melhorando através da dor e do sofrimento. E na pátria espiritual, eles não ficaram lá sentados, não, meus irmãos. Porque às vezes as pessoas têm a falsa ideia que ele desencarnou, como algumas religiões pregam, ou ele fica dormindo até o dia do juízo final, ou ele vai sentar lá no trono, vai sentar no lugar, ver a vida passar, daquela vida sem fazer nada, só olhando o tempo passar, desfrutando do paraíso. Meus irmãos, imagine, se coloca no lugar, se você chegar a sentar lá vendo só a vida passar, dia, noite, entra ano, noite. A pessoa que vida monótona, chata,
Você vai ficar ali olhando? Então, meus irmãos, não. Esses espíritos, com o passar dos anos, dessas reencarnações, no plano espiritual, eles também frequentaram escola. Eles aprenderam, fizeram um curso, aprenderam. Teve os mentores, os benfeitores da família espiritual, que foi o quê? Foram fazendo o planejamento para eles, para a reencarnação deles, porque eles ainda não tinham condições de escolherem o planejamento da sua reencarnação, porque são espíritos rudimentares, no começo da sua evolução, e os mentores espirituais foram fazendo o planejamento deles de reencarnação, de reencarnações, e eles foram devagarzinho, alcançando um degrau a cada reencarnação e foi evoluindo. Até que chegaram na época em que eles já têm evoluído mais. Através das dores e do sofrimento foram resgatando a humanidade que estava preparada para receber a doutrina, o Evangelho de Jesus. Esse Evangelho que Jesus vos trouxe, foram enviados antes na terra vários e vários profetas, percussores de Jesus, para preparar a humanidade em todos os continentes, em todos os países, em todas as terras. Foram enviados os percussores de Jesus, dizendo que o Messias, o Salvador, viria a reencarnar e que ele abalaria toda a estrutura do planeta com os ensinamentos que ele viria trazer, e que realmente aconteceu. Essa descida de Jesus antecedeu de uma preparação muito grande, e tem uma história que conta a história de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, que veio das altas esferas espirituais de um outro sistema solar, de um outro planeta. Foi escolhida para ser a mãe de Jesus, preparar para que ele pudesse reencarnar aqui. E essa mesma história está no livro de Maria, né? Livro de Maria, é um livro de mais ou menos 500 páginas, que eu emprestei do Maurício, e o nosso irmão lá de Taubaté, o Hélia Gleice de Caro. É um livro maravilhoso que ele conta a história de Maria, como foi preparado a reencarnação de Jesus, como esse espírito de escola iluminado da nossa Mãe Santíssima se preparou, toda a espiritualidade veio preparar a terra para o renascimento de Jesus. E justamente nessa época, eles já tinham a humanidade que estava apta a receber esses ensinamentos de Jesus, devido ao seu amadurecimento, à sua evolução, e os percussores de Jesus já tinham espalhado para os 4 cantos do mundo que o Messias viria para salvar a humanidade. E a dor e o sofrimento era tão grande que esses irmãos, talvez nós já estivemos lá atrás, né? A gente estava lá também. Já estava preparado para receber a palavra do Mestre. E o Mestre veio. É muito linda essa história do decesso de Jesus, das altas esferas espirituais, passando por vários planetas, pregando o seu Evangelho até chegar e ganhar corpo no nosso planeta Terra, para nos trazer a sua doutrina, o seu Evangelho de amor. Então, esses irmãos, realmente, quando receberam Jesus, que ele veio trazer a lei do amor, já estavam preparados para isso. E esse amor, meus irmãos, que cobre multidões de pecados, que nós não podemos esquecer jamais de praticar e colocar em prática um para com os outros. Inclusive, que você coloque em prática com você mesmo. Tenha amor por você, por esse corpo físico que reveste o seu espírito. Que você ame-se, que você perdoe, que você procure valorizar esse corpo que com tanto amor o Pai nos concedeu.
E continuando as virtudes cristãs, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, que concilia todos os corações. Se em apoio às palavras juntar os seus atos, a sua maneira de se comportar e de colocar em prática e vivenciar o Evangelho de Jesus, esses irmãos que fazem isso, esses são realmente os enviados de Deus, são os verdadeiros profetas. Mas desconfiai das palavras hipócritas, desconfiai dos escribas e dos fariseus que oram em praça pública, vestidos longas roupas. Desconfiai daqueles que pretendem ter o único monopólio da verdade. Então, meus irmãos, desconfiai dos escribas e dos fariseus que oram em praça pública. São os fariseus modernos que nós temos, que oram em praça pública, que pregam isso, que pregam aquilo, façam isso, falam aquilo, mas na realidade, tudo aquilo que ele prega, tudo aquilo que ele fala, só fala por vaidade, por orgulho, por ignorância, por sede de poder, de manipular a massa e dos bens financeiros principalmente. Temos tantos aí. Qualquer um de vocês pode, se pensar, ter o exemplo de quem são os escribas e os fariseus que oram em praça pública, vestindo longas roupas, quer dizer, o verniz que ele usa no seu dia a dia para enganar, para espezinhar, para explorar a boa fé daqueles irmãos que realmente deixam se enganar por falsas palavras e pelo verniz. Pobres irmãos que irão chorar lágrimas de ranger de dentes. Porque é uma diferença muito grande que a doutrina espírita nos ensina. A doutrina espírita, meus irmãos, ela nos ensina a coisa mais fundamental de todas que nós devemos ter, cada um, e que é o maior obstáculo aos poderes das trevas, aqueles que vibram contra o amor, contra Jesus, que é a ignorância. Aqueles que querem deixar a massa ignorante, sendo levado pelo vendaval das coisas que falam. Mas a doutrina espírita não tem mistério. São coisas de Deus, não. A doutrina espírita, ela te ensina você a pensar, a não aceitar tudo como mistério, como não pode falar não. Ela ensina a razão do porquê, da onde você veio, para onde você vai, por que você está aqui, por que você sofre. Ela te explica as mazelas, as dores, as aflições que você passa na vida, como a perda de um filho, do marido, de uma esposa, de um ente querido, de um amigo. Ela te explica porque você nasceu paralítico. Ela explica para você porque você nasceu com autismo. Ela explica porque você tem um câncer. Ela explica para você todas as coisas que realmente você passa na sua vida. Ela te explica à luz da razão, da ciência, da filosofia e da religião. Então, olha aqui, ela descortina um mundo novo para você, aonde aqueles manipuladores da opinião alheia, das pessoas simples e humildes, que não conseguiriam mais fazer isso, porque ela vai te ensinar a pensar. E você vai saber quem realmente vem de Deus através dos seus atos e da sua vivência no dia a dia. Mas
Desconfiai daqueles que pretendem ter o único monopólio da verdade. Não admite ser contrariado. Se ele fala uma coisa e você fala que não, ou que não é assim e assim, ele já não quer mais a sua amizade. Você já não serve mais para ele. Porque que você faz o contraponto quanto uma verdade que ele julga ser dele. E você chama a atenção e mostra ele para a vaidade e orgulho, você não sabe de nada. Ou você está descedado, ou você está perturbado, ou você está desequilibrado, mas ele não aceita. Porque ele quer, com a sua vaidade, com o seu orgulho, porque ele às vezes tem anos de doutrina, anos de uma religião, frequenta a igreja, frequenta o centro, levar as obras. E o mais importante de tudo que ele faz, ele só vive pela letra, ele não vivencia o Evangelho através dos exemplos e das obras. Então ele para você não serve. Então Jesus disse: não, não, o Cristo não está aí, porque aquele que envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar seu povo será um exemplo do Mestre, brandos e humildes de coração acima de todas as coisas. Aqueles que devem, por seus exemplos e seus conselhos, salvar a humanidade que corre para a sua perdição, perambulando nas rotas tortuosas. Estes serão, acima de tudo, modestos e humildes. Todo aquele que revele um átomo de orgulho, fuge dele, se afasta dele, porque o caminho que ele vai te levar com certeza não é o do amor, não é da indulgência, não é do perdão, não é da caridade, é o caminho que ele se julga mais fácil, da prepotência, do orgulho, da vaidade e da ganância. Fuge dele como de uma lepra contagiosa que corrompe tudo o que toca. Lembrai-vos de que cada criatura leva na fronte, mas nos seus atos, sobretudo, o cunho da sua grandeza ou da sua decadência. Bem claro, meus irmãos. A gente vai realmente exemplificar se você está vivenciando o Evangelho de Jesus através dos seus atos, da sua conduta e daquilo que você vivencia no seu dia a dia. E depois, meus filhos bem-amados, marchai sem vacilações, sem preconceitos, na rota bendita que empreendesse. Ide, sempre, sem temor. Afastai corajosamente tudo que pode entravar a vossa marcha até o seu objetivo eterno. Viajores, estareis senão bem pouco tempo ainda nas trevas e nas dores da prova. Se deixardes os vossos corações buscar essa doce doutrina que vem vos revelar as leis eternas e satisfazer todas as aspirações da vossa alma quanto ao desconhecido. Desde o presente, podeis dar corpo a esses silfos, a essas fantasias fugazes que veis passar em vossos sonhos, e que efêmeros não podiam senão encantar vosso espírito, mas não diziam nada ao vosso coração. É os sonhos efêmeros e os sonhos que ele diz aqui, fugazes, silfos fugazes,
são quando você sonha acordado, com aquelas fantasias, acreditando em contos de fada, acreditando em coisas que realmente não tem nenhum fundamento na doutrina de Jesus, achando que com as suas ilusões de querer só vivenciar os belos prazeres que a vida oferece, sem compromisso, sem estender as mãos, achando que só desfrutar daquilo que Jesus vos concedeu, às vezes a fortuna, às vezes uma boa posição social, tendo nada faltando para você, ao contrário, tendo uma liquidez que pode desfrutar de tantas coisas. E se esquece do mais importante, que tudo aquilo que você tem, Jesus vos concedeu por empréstimo. Nós somos um simples administrador dos bens materiais que a misericórdia do Pai nos concedeu. Embora você, com seu suor, com seu sacrifício, com sua luta, você conseguiu juntar, amelhar durante o transcorrer da sua vida, ou mesmo você recebeu de uma herança, seja o que for. Isso não te pertence. As coisas materiais você não leva nada. Você só vai levar tudo aquilo de bem que você fez, ou todo o bem que você podia ter feito e não fez, ou o mal que você faz. Esses bens que você é administrador é para você ter uma vida boa, para você cumprir com as suas necessidades e usar aquilo que não te faz falta para fazer a caridade, auxiliar o próximo, para você espalhar, ajudar um pai de família, ajudar seu funcionário da sua empresa. Se você paga um salário X e você tem condições de pagar um salário maior, por que não pagar? Por que não dividir o lucro com os seus funcionários? Por que não ajudar uma instituição de caridade? Enfim, você administra o dinheiro. Você não vai levar nada. Jesus concedeu para você aquilo lá, que é para você ter uma vida boa, para cumprir suas necessidades, mas não para você gastar o supérfluo em tantas coisas que não ajudam ninguém. Então você responde por isso. Então dá a importância que nós temos de não ter esses silvos fugazes, de ficar sonhando com coisas que são contrárias totalmente aos ensinamentos de Jesus. Agora, meus amados, a morte desapareceu para dar lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do reencontro e da reunião. Agora vós, que bem cumpriste a tarefa imposta pelo Criador, não tende mais nada a temer da sua justiça, porque Ele é Pai e perdoa sempre seus filhos transviados que clamam misericórdia. Continuai, pois, avançai sem cessar, que a vossa divisa seja do progresso contínuo em todas as coisas, até que chegueis, enfim, a esse termo feliz, aonde vos esperam todos aqueles que vos precederam. Se nós realmente colocar em prática esses ensinamentos de Jesus, aonde já nós temos o conhecimento que a morte não existe, que a vida continua, que aqui nós estamos de passagem, com certeza, quando nós desencarnarmos, teremos nossos familiares que já nos precederam à volta para a pátria espiritual, a nos receber, a nos consolar, e com certeza
se nós procurarmos através da nossa conduta e das nossas obras, na caridade, no amor, colocando em prática o Evangelho de Jesus, nós vamos ter sim recebidos por essa pleia de espíritos benfeitores e dos nossos parentes familiares que lá já estão a nos esperar. Então pensemos nisso e com certeza nós vamos vencer as nossas dificuldades. Eu teria um outro item aqui, o 9, mas não vou falar dele, que seria caracteres do verdadeiro profeta. Mas só vou ler um pequeno parágrafo aqui para vocês, que nós já estamos no nosso horário. Desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição, que como neste se elabora uma transformação da humanidade. Porque então uma multidão de ambiciosos, de intrigantes, se coloca como reformadores e como messias. Contra esses impostores, que é preciso se manter em guarda, e é dever todo homem honesto desmascará-los. Perguntai sem dúvida como se pode reconhecê-los, esses falsos profetas. Esses são os sinais. Não se confia ao comando de um exército, senão ao general hábil e capaz de dirigi-lo. Crede, pois, que Deus seja menos prudente do que os homens. Estais certos de que Ele não confia as missões importantes, senão aqueles que sabem ser capazes de cumpri-las. Porque as grandes missões são fardos pesados, que esmagariam o homem muito fraco para os carregar. Como em todas as coisas, o mestre deve saber mais do que o aprendiz para fazer avançar a humanidade moral e intelectualmente. São precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, são sempre espíritos já avançados, tendo cumprido suas provas em outras existências, e que se encarnam com esse objetivo, porque se não são superiores ao meio ao qual devem agir, a sua ação seria nula. Posto isso, meus irmãos, eu acho que deve ter uma ideia boa. Se vocês quiserem, podem ler aí no capítulo 21, no item 9, caracteres do verdadeiro profeta. Mas eu só vou dar um exemplo para vocês de um verdadeiro profeta da atualidade, já desencarnado em 2000, Chico Xavier. É tudo isso que nós acabamos de ler aqui. Foi um homem que nos trouxe tanto esclarecimento, que nos descortinou o mundo espiritual, e através dele Jesus se manifestou trazendo para o Consolador. Porque Jesus disse: eu irei, mas não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Consolador, que estará com vocês em todas as épocas da humanidade. E esse Consolador, meus irmãos, é a doutrina espírita que Jesus nos prometeu e nos trouxe através da codificação kardeciana, e nos trouxe esse Consolador prometido por Jesus e Chico Xavier, como tantos outros espíritos de escola que aqui já reencarnaram e desencarnaram, e que veio nos trazer tantos conhecimentos, tanta luz para toda a humanidade que sofre e que necessitavam de luz. E essa luz que nós temos aí, temos um exemplo do nosso irmão encarnado, que tem mais de 600 filhos, não sei quantos netos,
tantos, mais de 800 netos, sei lá, tantos netos, uma vasta obra social, um exemplo que nós temos reencarnado, que é Divaldo Pereira Franco, meus irmãos. Acompanhe ele no YouTube. Vamos desfrutar dele, porque já está com 92 anos, né? 96 anos, meus irmãos. Vamos desfrutar do Divaldo quando ele está vivo, vamos ver as palestras dele, porque é tantos ensinamentos, é tanta luz no nosso espírito. Um homem que dedicou até o momento toda a sua vida a divulgar o Evangelho de Jesus e o Consolador que o Mestre nos prometeu. Que Jesus abençoe, que Jesus nos ilumine, fiquem na paz do nosso Mestre e com a certeza da presença de Jesus ao lado de cada um de vocês aqui e dos nossos irmãos que estão acompanhando através do Facebook. Jesus ampare e proteja cada um de vocês.